Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias que Nunca Te Contaram. Aqui nós exploramos relatos reais, documentos esquecidos e acontecimentos que nunca foram totalmente revelados. No vídeo de hoje, você vai conhecer o que nunca foi oficialmente explicado sobre o Triângulo das Bermudas. Registros ignorados, transmissões arquivadas e padrões que raramente aparecem nos documentários tradicionais. Se você gosta de mistérios reais e histórias que desafiam as versões oficiais, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que também gosta desse tipo de conteúdo. Agora vamos ao vídeo. O que nunca foi revelado sobre o Triângulo das Bermudas. Durante décadas, o Triângulo das Bermudas foi tratado como uma lenda moderna, um lugar cercado por histórias exageradas, teorias improváveis e explicações fáceis demais. Aviões que desapareceram sem deixar vestígios. Navios encontrados à deriva, completamente vazios. Para muitos, tudo isso não passava de coincidência. Para outros, era apenas erro humano somado a mais condições climáticas. Mas existe um detalhe específico, um detalhe que quase nunca é mencionado, algo que não aparece em documentários tradicionais, algo que raramente é discutido em reportagens, não porque seja falso, mas porque nunca foi oficialmente explicado. Contexto histórico real. A região conhecida como Triângulo das Bermudas está localizada entre três pontos bem definidos: Miami, Porto Rico e as Ilhas Bermudas. É uma área amplamente utilizada desde o início da navegação comercial moderna. Rotas aéreas e marítimas passam por ali diariamente, há mais de um século. Desde o início do século XX, dezenas de embarcações e aeronaves desapareceram nessa região. Alguns casos tiveram explicações plausíveis: tempestades severas, falhas mecânicas, decisões humanas equivocadas. Outros casos, no entanto, simplesmente não fecharam a conta. E com o passar do tempo, algo curioso começou a se repetir. Os relatos mais estranhos raramente apareciam nos registros públicos finais. Os registros que não chegaram ao público. Grande parte das pessoas acredita que tudo o que se sabe sobre o Triângulo das Bermudas já foi revelado. Mas isso não é totalmente verdade. Durante décadas, muitos documentos ficaram arquivados em registros náuticos antigos, relatórios internos e transcrições técnicas que nunca foram transformadas em notícia. Em 1971, um pequeno grupo de pesquisadores independentes teve acesso a parte desse material. Não eram caçadores de teorias conspiratórias. Eram engenheiros, historiadores navais e especialistas em navegação. O que eles encontraram não eram relatos dramáticos ou alarmantes. Pelo contrário, eram comunicações estranhamente calmas, objetivas, quase rotineiras, e talvez isso fosse o mais inquietante de tudo. Se você quer continuar tendo acesso a histórias reais que raramente aparecem em registros oficiais, inscreva-se no canal e ative as notificações. Algumas informações simplesmente não chegam ao público. A transmissão que nunca foi divulgada entre esses documentos. Havia a transcrição de uma comunicação específica. Ela vinha de um pequeno cargueiro comercial que atravessava o Triângulo das Bermudas em uma rota comum. Nada fora do padrão, nenhuma condição climática extrema, nenhum alerta prévio. O capitão não relatou pane, não pediu ajuda, não demonstrou pânico. Ele apenas mencionou que alguns instrumentos estavam respondendo de forma atrasada. A frase por si só não chamou atenção imediata. Problemas técnicos acontecem, mas minutos depois o capitão disse algo que jamais foi esclarecido. Estamos no lugar errado, mas o mapa diz que não. Logo após essa frase, a comunicação foi interrompida. O cargueiro nunca chegou ao destino.
nunca foi localizado. Nenhum destroço foi oficialmente identificado. O detalhe que não fez sentido. Durante anos, esse caso foi tratado apenas como mais um desaparecimento. Mas quando os pesquisadores analisaram os dados com mais atenção, perceberam algo estranho. O horário da última transmissão não correspondia à distância que o navio havia percorrido. Era como se ele tivesse avançado mais rápido do que o possível, ou como se o tempo registrado pelos sistemas não fosse exatamente o mesmo tempo vivido pela tripulação. Esse detalhe apareceu em outros casos também, em diferentes anos, com diferentes tipos de embarcação, mas nunca foi tratado como prioridade. O padrão que surgiu ao cruzar dezenas de relatos, um padrão começou a se formar. Antes de desaparecerem, muitos pilotos e capitães mencionaram coisas parecidas. Instrumentos funcionando de forma inconsistente, sensação de desorientação, mesmo com céu limpo, dificuldade de medir tempo com precisão, relógios adiantados, relógios atrasados, bússolas que giravam sem motivo aparente. Nada disso era suficiente, isoladamente, para explicar um desaparecimento, mas juntos formavam algo que não podia ser ignorado. A hipótese que nunca foi assumida. Alguns cientistas levantaram de maneira informal uma hipótese desconfortável: a possibilidade de que o Triângulo das Bermudas sofra, ocasionalmente, anomalias geomagnéticas temporárias. Não algo constante, não algo previsível. Eventos raros, de curta duração, mas intensos o suficiente para causar falhas simultâneas em bússolas, rádios, altímetros, giroscópios e sistemas de navegação. Segundo esses estudos, o campo magnético da Terra não é perfeitamente estável. Ele sofre pequenas variações naturais. Na maioria das regiões, essas variações passam despercebidas. Mas em áreas específicas, sob determinadas condições, essas alterações podem se intensificar por alguns minutos. O suficiente para causar confusão total em instrumentos que dependem de orientação magnética e sincronização de tempo. Em simulações realizadas anos depois, foi observado que pequenas distorções geomagnéticas podem gerar erros acumulados de navegação em poucos minutos. Erros quase imperceptíveis no início, mas que rapidamente colocariam uma embarcação fora de rota sem que a tripulação percebesse. Isso explicaria por que tantos relatos mencionavam desorientação mesmo com céu limpo e mar calmo. Nada parecia errado visualmente, mas os dados simplesmente não batiam. Aceitar essa hipótese significaria admitir algo profundamente desconfortável: que em determinados momentos nossa tecnologia pode falhar não por defeito, mas porque o ambiente físico ao redor se comporta de maneira diferente do esperado. E isso levanta uma pergunta ainda mais perturbadora: quantos desaparecimentos não foram acidentes comuns, mas situações em que pilotos e capitães confiaram em instrumentos que, naquele momento específico, simplesmente não estavam refletindo a realidade? O silêncio, as omissões e o que ficou de fora, nenhuma autoridade confirmou oficialmente essas hipóteses. Os documentos analisados pelos pesquisadores nunca foram incluídos em relatórios públicos finais. As transcrições mais estranhas permaneceram arquivadas. Algumas sequer foram digitalizadas. Em comunicados oficiais, os desaparecimentos continuaram sendo atribuídos às explicações mais simples possíveis: tempestades inesperadas, falhas humanas, erros de cálculo, explicações que encerram o assunto, mas não respondem às inconsistências. O que chama a atenção não é o que foi dito, mas o que deixou de ser mencionado. Relógios fora de sincronia, diferenças entre tempo estimado e tempo registrado, relatos de instrumentos funcionando, mas fornecendo informações contraditórias,
Esses detalhes não foram negados, eles apenas desapareceram dos relatórios finais. Talvez porque admitir essas falhas levantaria uma questão perigosa para a navegação moderna. Se certas regiões do planeta podem, ocasionalmente, confundir nossa percepção de tempo e espaço, então quantas outras áreas poderiam apresentar fenômenos semelhantes? Talvez o Triângulo das Bermudas não seja uma exceção absoluta. Talvez seja apenas o lugar onde esse fenômeno foi percebido primeiro. Um ponto onde a tecnologia encontrou seus limites. Para uma reflexão. Talvez o Triângulo das Bermudas não seja um lugar onde coisas desaparecem. Talvez seja um lugar onde nossa compreensão falha, onde mapas, relógios e instrumentos deixam de representar fielmente a realidade, onde confiar cegamente na tecnologia pode ser tão perigoso quanto navegar sem ela, e talvez algumas histórias nunca tenham sido totalmente contadas. Não por falta de provas, mas porque as respostas levantariam perguntas demais. Perguntas que desafiam nossa confiança absoluta na ciência, nos sistemas e nas explicações simples. Se essa história fez você refletir, compartilhe este vídeo com alguém que gosta de mistérios reais. Fique à vontade para dar a sua opinião nos comentários e me conta aqui. Existe algum mistério que você gostaria de saber? Algumas verdades só continuam escondidas porque poucas pessoas falam sobre elas. Por hoje, vou encerrar por aqui. O seu like e seu compartilhamento ajuda muito o canal a crescer, para que possamos continuar trazendo muito mais conteúdos como esse. Então já sabem, algumas histórias nunca foram contadas por um motivo. Até o próximo vídeo. Aguardo você lá.